Você já parou para pensar como uma simples sardinha sai do mar e vai parar na sua lata, toda organizadinha, como se tivesse feito um curso de Tetris? Será que tem um exército de funcionários dobrando cada peixe com carinho? Ou será que a indústria tem um jeito muito mais maluco de fazer isso? A verdade é que a sardinha tem uma história cheia de surpresas. Por trás de cada latinha tem um processo gigante, uma indústria milionária e até algumas curiosidades bizarras que pouca gente conhece. E hoje a gente vai abrir essa lata e te contar tudo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já sabia como a sardinha é processada? Agora, segura firme porque essa viagem pelo mundo da sardinha industrializada vai ser bem mais interessante do que você imagina. Se você pensa que a sardinha simplesmente aparece na prateleira do mercado ou na sua lata, pode esquecer. Antes de chegar até você, esse peixe ágil e esperto passa por uma verdadeira operação de guerra em alto mar. E não é qualquer pescaria de final de semana, não! Estamos falando de uma indústria bilionária que movimenta toneladas de sardinha todos os anos. A pesca da sardinha é tão importante que existe há séculos. Desde os tempos antigos, portugueses, espanhóis e japoneses já sabiam que esse peixinho era nutritivo, fácil de armazenar e podia alimentar muita gente por um baixo custo. Mas o que realmente fez a sardinha dominar o mundo foi o enlatamento, um processo criado pelos franceses no século XIX que permitiu que ela fosse armazenada por muito mais tempo. Isso abriu caminho para o comércio global desse peixe tão subestimado. Mas como esses peixinhos são capturados? Bom, esqueça a ideia de um pescador solitário jogando a linha na água e esperando pacientemente. A pesca da sardinha é um processo industrial feito em enorme escala. Os pescadores utilizam redes gigantes, conhecidas como redes de cerco, que são lançadas no oceano para cercar enormes cardumes de sardinhas. Esse método é extremamente eficiente, porque a sardinha vive em grandes grupos, o que facilita a captura de milhares de peixes de uma só vez. A captura precisa ser rápida e precisa, porque a sardinha não é boba. Esse peixe é rápido, arisco e está sempre em movimento, o que significa que os pescadores precisam ter equipamentos modernos e uma equipe altamente treinada para garantir que a pesca seja eficiente e sustentável. Depois que são retiradas do mar, as sardinhas precisam ser armazenadas corretamente, ou elas começam a perder qualidade rapidamente. Para evitar isso, os barcos possuem enormes tanques de gelo, onde os peixes são imediatamente resfriados. Esse passo é crucial para manter a textura e o sabor da sardinha até o momento do processamento. Agora, se você está se perguntando onde a pesca da sardinha mais acontece, a resposta é simples. Marrocos lidera a lista como o maior exportador de sardinhas do mundo, abastecendo diversos países com toneladas desse peixe todos os anos. Outros países como Portugal, Espanha, Brasil e Japão também têm indústrias fortes. Mas ninguém bate os marroquinos quando o assunto é produção e exportação. Agora que você já sabe como a sardinha é capturada, vamos falar sobre o próximo passo dessa jornada. O que acontece quando ela chega à fábrica? Segura firme, porque agora o peixe entra no processo industrial e passa por uma verdadeira transformação. Se você acha que toda sardinha que sai do mar vai direto para a lata, pode esquecer. Antes disso, ela passa por um verdadeiro peneirão para separar as que realmente têm qualidade daquelas que não servem para o consumo. Assim que os barcos chegam às fábricas, as sardinhas são descarregadas rapidamente. Porque tempo é ouro. Esse peixe estraga muito rápido, então tudo tem que ser feito com precisão e velocidade. Para isso, as fábricas usam máquinas e funcionários treinados que fazem a triagem das sardinhas. O objetivo aqui é remover peixes danificados, muito pequenos ou que não tenham o padrão ideal para a produção. Mas você já parou para pensar como isso era feito séculos atrás? No passado, não existiam máquinas para separar os peixes ruins dos bons. Então essa tarefa era 100% manual. Os pescadores e trabalhadores das fábricas precisavam confiar no olho e na experiência para escolher as melhores sardinhas. E não era uma tarefa fácil. Durante séculos, em lugares como Portugal e Espanha, mulheres ficavam em longas bancadas separando os peixes um por um, descartando os que não estavam bons e organizando os que seguiam para a limpeza. Esse trabalho era tão exaustivo que, em algumas regiões,
Havia até tradições e canções cantadas durante o processo para aliviar a monotonia. Hoje, a tecnologia entrou em cena para facilitar a vida. Algumas fábricas usam sensores e câmeras inteligentes para fazer essa seleção de forma automática, identificando os peixes que não estão no padrão. Mas, mesmo com toda essa modernidade, o olho humano ainda é indispensável, porque tem coisas que a máquina simplesmente não consegue detectar. Mas aí vem a pergunta: o que acontece com as sardinhas que não passam no teste? Bem, elas não são simplesmente jogadas fora. Muitas são redirecionadas para a produção de ração animal ou até para a compostagem, garantindo que nada seja desperdiçado. Afinal, na indústria de pescados, todo recurso é valioso. Agora que só as melhores sardinhas sobreviveram a esse primeiro desafio, elas vão para a próxima etapa, onde a transformação realmente começa. E é aí que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Beleza, agora temos só as melhores sardinhas. Mas tem um pequeno problema. Elas ainda estão cheias de impurezas, sangue e restos de vísceras. E ninguém quer abrir uma lata de sardinha e encontrar uma surpresa desagradável, né? É por isso que o processo de limpeza é um dos mais importantes. Desde os tempos antigos, as pessoas já sabiam que precisavam limpar bem os peixes antes de comê-los. Na época dos romanos e dos vikings, por exemplo, o peixe era salgado e seco para durar mais tempo. Mas antes disso, era preciso remover as vísceras, porque elas estragam muito rápido e podem deixar o peixe com um gosto ruim. Se naquela época já havia essa preocupação, imagina agora em uma indústria que processa milhares de toneladas por dia. Hoje, esse processo é rápido e preciso. As sardinhas passam por esteiras automáticas onde máquinas e trabalhadores fazem a remoção de impurezas. Algumas fábricas utilizam jatos de água de alta pressão para lavar os peixes antes mesmo de entrarem na parte mais delicada da limpeza. Esse banho inicial remove restos de sangue, areia e qualquer sujeira que tenha ficado na pele do peixe. Mas a grande questão aqui é: com ou sem cabeça? Dependendo do tipo de produto, as sardinhas podem ser evisceradas e ter a cabeça removida. Em alguns países, como Portugal e Japão, a sardinha é muitas vezes vendida inteira, porque muita gente gosta de comer o peixe completo, com tudo. Mas no caso das sardinhas enlatadas, quase sempre a cabeça é removida, porque isso facilita o armazenamento e melhora a aparência do produto final. A ciência explica essa preocupação. A cabeça do peixe contém muitas enzimas que aceleram a decomposição, ou seja, se ela não for removida, o peixe estraga mais rápido. Além disso, as vísceras são ricas em bactérias naturais, que podem causar um gosto amargo e uma textura ruim. É por isso que o processo de evisceração é tão importante. Mas nem todas as sardinhas passam pelo mesmo processo. Dependendo do mercado e do tipo de produto final, algumas são limpas de maneira mais leve, enquanto outras passam por um processo de evisceração completa. Isso porque existem clientes que preferem a sardinha mais rústica, enquanto outros querem algo mais refinado e pronto para consumo imediato. Depois de lavadas, limpas e preparadas, as sardinhas finalmente estão prontas para o próximo passo. Mas o que acontece agora? Bom, é aqui que a mágica começa a acontecer. Agora que as sardinhas estão limpas, o desafio é garantir que elas fiquem perfeitas até chegar à mesa do consumidor. Mas você já parou para pensar como esse peixe consegue durar tanto tempo na lata sem estragar? A verdade é que a conservação da sardinha tem um fundamento científico muito sólido. Antigamente, os povos salvavam peixes usando métodos como secagem ao sol e salga intensa. Mas isso alterava muito o sabor e a textura. Hoje, a indústria usa processos de conservação modernos, baseados em décadas de pesquisa sobre microbiologia e estabilidade dos alimentos. Primeiro, a umidade precisa ser controlada. Quanto mais água o peixe tiver, mais rápido ele pode se deteriorar. Por isso, um dos primeiros passos depois da limpeza é remover o excesso de umidade para prolongar a validade. Outra técnica essencial é o controle de temperatura. Se a sardinha não for mantida resfriada corretamente antes do processamento, as bactérias naturais começam a crescer rapidamente, o que pode comprometer a segurança do alimento. E aí vem a parte mais curiosa. O contato com o ar também faz diferença. O oxigênio pode acelerar o processo de decomposição. Então as fábricas fazem de tudo para reduzir a exposição ao ar ao mínimo possível. A sardinha já passou por muita coisa até agora, mas sua jornada ainda está longe do fim.
Depois de pesca, seleção e limpeza, está na hora de preparar esse peixe para sua transformação final. E é exatamente aí que entra uma das etapas mais fascinantes da indústria. Beleza, a sardinha já foi pescada, selecionada e limpa. Agora vem a parte que vai definir o sabor, a textura e até a durabilidade desse peixinho. O cozimento e o preparo final. Muita gente acha que a sardinha vai direto para a lata crua, mas a verdade é que ela passa por um processo bem rigoroso para garantir qualidade e segurança alimentar. E a pergunta que não quer calar: como a sardinha é cozida? Bom, isso depende do tipo de produto final, porque existem vários métodos de preparo, cada um com um impacto diferente no sabor e na textura. A forma mais comum de preparo industrial da sardinha é o cozimento no vapor. Esse método mantém o máximo de umidade, deixando a carne mais macia e suculenta. Além disso, o cozimento a vapor preserva melhor os nutrientes, garantindo que a sardinha continue sendo uma ótima fonte de ômega 3, proteínas e minerais. Outro método muito usado é a fritura rápida. Diferente do que muita gente pensa, a sardinha não é mergulhada em óleo como uma batata frita, mas sim passada por uma fritura controlada e superficial. Esse processo ajuda a realçar o sabor e criar uma textura mais firme, além de dar aquele toque dourado característico em algumas versões enlatadas. E tem ainda um terceiro método, menos comum na indústria, mas muito valorizado em algumas fábricas mais tradicionais: a sardinha grelhada. Sim, existem marcas que fazem questão de assar ou grelhar levemente o peixe antes de enlatá-lo, o que dá um sabor mais intenso e defumado. Esse tipo de preparo é bem popular em países como Portugal e Espanha, onde as pessoas apreciam um toque mais artesanal no sabor da sardinha enlatada. Mas o cozimento não serve só para melhorar o sabor e a textura. Ele também tem um papel crucial na segurança alimentar. A sardinha, assim como qualquer outro peixe, pode conter bactérias e parasitas naturais do oceano, que só são eliminados com temperaturas elevadas. Se o peixe fosse embalado cru, haveria um risco muito maior de contaminação. E aqui entra a ciência por trás do cozimento da sardinha. Estudos mostram que o calor altera as proteínas da carne, deixando-a mais firme e estável. Isso significa que a sardinha cozida ou frita tem menos chances de se desmanchar quando enlatada ou congelada. Além disso, a temperatura certa ativa reações químicas naturais que realçam o sabor do peixe, tornando-o mais apetitoso e agradável ao paladar. Agora, com a sardinha cozida e pronta, vem um dos momentos mais importantes de toda a produção: a conservação. Afinal, se não fosse por esse próximo passo, a sardinha teria que ser consumida no mesmo dia. E nada disso faria sentido. E é aí que entra o grande segredo que permite que a sardinha dure anos dentro da lata ou chegue fresca ao mercado sem perder qualidade. A gente já sabe que a sardinha foi pescada, selecionada, limpa e cozida. Mas tem uma coisa que pouca gente se pergunta: como um peixe que estraga tão rápido pode durar meses ou até anos dentro de uma lata ou no congelador? Bem, essa é uma das grandes maravilhas da indústria de alimentos. E a resposta está no processo de conservação. A sardinha pode seguir dois caminhos depois de cozida: o enlatamento ou o congelamento. Vamos falar primeiro da sardinha enlatada, que é a mais popular no mundo. Depois que o peixe está pronto, ele é encaixado cuidadosamente nas latas, de forma que fique organizado e compacto. Se você já abriu uma lata de sardinha e percebeu que elas cabem perfeitamente, saiba que isso não é coincidência. As fábricas utilizam técnicas de encaixe preciso, maximizando o uso do espaço e evitando que os peixes se quebrem dentro da embalagem. Mas o que realmente faz a mágica acontecer é o líquido de conservação. As sardinhas podem ser imersas em óleo, molho de tomate, azeite ou água salgada. E cada um desses líquidos tem um papel importante na preservação. O óleo cria uma barreira contra o oxigênio, reduzindo a oxidação do peixe e mantendo sua textura mais firme. O molho de tomate, além de dar sabor, tem propriedades ácidas que ajudam na conservação. A água salgada, menos comum, é usada para um sabor mais natural e menos gorduroso. Já o azeite preserva o peixe e adiciona um sabor mais sofisticado, sendo muito usado em produtos premium. Esses líquidos conservantes não estão ali apenas por gosto, mas fazem parte de um processo altamente calculado para garantir que a sardinha continue fresca e saborosa por anos. Sem essa etapa, o peixe perderia sua qualidade rapidamente,
tornando-se seco e sem sabor. Mas isso é só uma parte do segredo. O que realmente faz a sardinha durar tanto tempo na lata ainda envolve mais um passo essencial, e é aqui que a tecnologia entra em cena. Depois de enlatadas, as sardinhas passam por um processo essencial: a esterilização térmica. Isso significa que as latas são aquecidas a temperaturas altíssimas, matando qualquer bactéria ou micro-organismo que possa estar no produto. Esse é o grande truque que permite que a sardinha enlatada dure anos sem necessidade de refrigeração. Agora, e as sardinhas congeladas? O processo é bem diferente, mas também altamente eficiente. Em vez de serem enlatadas, as sardinhas são levadas para um ultracongelamento, onde são expostas a temperaturas extremamente baixas em pouquíssimos minutos. Esse congelamento ultra rápido impede a formação de cristais de gelo grandes, que poderiam danificar a estrutura do peixe e deixá-lo com uma textura ruim quando descongelado. A ciência explica por que esse método funciona tão bem. Quando um alimento é congelado lentamente, a água dentro das células forma cristais grandes, que rasgam as fibras e destroem a textura natural. Já no ultracongelamento, os cristais são microscópicos e não causam dano, garantindo que a sardinha permaneça com sabor e textura frescos por muito mais tempo. Mas tem um detalhe curioso: nem toda sardinha pode ser congelada. O congelamento funciona melhor para sardinhas maiores e mais gordurosas, porque elas resistem melhor a baixa temperatura sem perder qualidade. As sardinhas menores e mais delicadas tendem a ficar com uma textura mais ressecada depois de descongeladas. Agora, com a sardinha preservada e pronta para ser distribuída, o próximo passo da jornada é o momento em que ela chega até você. A essa altura, a sardinha já passou por tudo. Foi pescada, selecionada, limpa, cozida, enlatada e está ali, bonitinha dentro da lata. Mas e agora? Como esse peixinho viaja do centro de processamento até o supermercado mais próximo da sua casa? Bom, segura firme porque essa logística é mais bem planejada que o trânsito de uma cidade grande na hora do rush. Assim que as latas de sardinha são fechadas e passam pela inspeção de qualidade, elas precisam ser armazenadas corretamente. Apesar de serem produtos não perecíveis, elas não podem simplesmente ser jogadas num depósito qualquer, porque temperatura e umidade podem afetar o sabor, a textura e até a durabilidade do produto. Por isso, as fábricas armazenam as sardinhas em locais refrigerados ou climatizados, garantindo que cada lata esteja em perfeitas condições até chegar ao consumidor. Mas aqui entra um detalhe que pouca gente pensa: como as sardinhas são distribuídas pelo mundo todo sem perder qualidade? Se você compra uma lata no Brasil, outra na Europa e outra no Japão, todas têm que ter o mesmo sabor e a mesma textura. E isso não acontece por acaso. As fábricas possuem sistemas de distribuição extremamente organizados, com controles rigorosos de temperatura e umidade. No caso de exportação, as sardinhas são colocadas em contêineres gigantes e enviadas de navio para diversos países. Agora, se você acha que as latinhas ficam só na prateleira do mercado esperando alguém comprar, está enganado. As marcas fazem acordos diretos com supermercados, redes de fast food e até restaurantes, garantindo que a sardinha esteja sempre visível e acessível para o consumidor. E sabe o que é mais impressionante? Algumas fábricas produzem milhões de latas por mês, abastecendo desde pequenos mercados de bairro até redes gigantes de atacado. E tudo isso sem que você perceba o trabalho que existe por trás daquela latinha que você pega da prateleira do supermercado. Agora, com a sardinha em cada canto do mundo, falta um detalhe essencial: convencer as pessoas de que comer sardinha é uma boa ideia. E é aqui que a mágica do marketing entra em cena. Coreia do Sul, a sardinha é muitas vezes fermentada ou utilizada em caldos, criando sabores únicos e intensos. Agora, o que realmente impressiona é que, apesar de ser tão consumida, a sardinha nunca sai dos holofotes. Isso porque a indústria de pesca e enlatamento continua crescendo e novas versões do produto estão sempre sendo lançadas. Existem sardinhas premium, sardinhas temperadas, sardinhas em embalagens sustentáveis, tudo para garantir que o consumidor continue comprando. No fim das contas, a sardinha é muito mais do que um simples peixe enlatado. Ela tem uma história que atravessa séculos, conectando diferentes culturas, alimentando gerações e mostrando que mesmo algo pequeno pode ter um impacto gigante no mundo. Pense bem, a sardinha é pescada aos milhares.
passa por um processo milimétrico. Viaja para mercados de diversos países e no final está lá, humilde e discreta, na prateleira do supermercado, esperando alguém pegá-la. Ela não tem o status luxuoso de um salmão, nem a fama gourmet de um atum fresco, mas segue firme, presente em todas as classes sociais, da mesa mais simples até os pratos mais refinados. Ela não precisa de ostentação para ser importante. Ela só é. E não é assim com a vida também? A gente passa tanto tempo buscando grandeza, reconhecimento, rótulos, que esquece que o verdadeiro valor está no essencial, naquilo que nutre, sustenta e faz diferença de verdade. A sardinha nos ensina que não é preciso ser grandioso para ser indispensável, que a força está na resiliência, na adaptação e na simplicidade. Ela já foi a solução para alimentar exércitos. Foi símbolo de sobrevivência em tempos difíceis. E até hoje, continua cumprindo seu papel, forte e inabalável. Talvez seja esse o maior ensinamento. Não importa o tamanho do seu impacto, desde que ele seja real. E aí, depois de tudo isso, será que a gente ainda vai olhar para uma lata de sardinha do mesmo jeito? Talvez, da próxima vez que você abrir uma, lembre-se que por trás de cada detalhe existe uma jornada incrível, assim como na vida. E talvez, só talvez, seja esse o segredo da verdadeira importância. Não ser visto como extraordinário, mas sim ser necessário.